Top 3 melhores facas usadas pelos Navy SEALs. Em terceiro lugar temos a SOG Seal Pup. É uma faca relativamente curta, mas espessa e muito resistente, praticamente perfeita para tarefas utilitárias, mas com suas limitações para combate por conta do semi-serrilhado na lâmina e do baixo comprimento em relação a facas militares mais padrões como a Ka-Bar. Em segundo lugar temos a Ontario Mk3, produzida exclusivamente para as forças navais dos Estados Unidos, é projetada para mergulhadores com uma bainha que não acumula água, prende bem a faca e um cabo que não escorrega de maneira nenhuma, além do semi-serrilhado no dorso, que pode ser útil para cortar obstáculos debaixo d'água ao mesmo tempo que não interfere em sua funcionalidade. Em primeiro lugar, finalmente temos a Cold Steel SRK, com um cabo emborrachado que encaixa muito bem com mergulhadores. É resistente para aguentar todo tipo de abuso na sobrevivência ou combate, e seu preço é muito acessível aos americanos. Top 3 facas usadas por forças militares no mundo atualmente. Aqui vamos considerar a eficiência no combate e em tarefas utilitárias leves, como abrir latas e caixas de munições, já que são a demanda dos soldados em guerra. Em terceiro lugar temos o Kukri, que até hoje é emitido por forças armadas como a indiana para regimentos Gurkhas. Mede em torno de 40 cm e acompanhado com mini Kukris, para tarefas mais delicadas. É uma excelente faca de combate. Em segundo lugar temos a KM-2000, emitida pelas forças armadas alemãs, semelhante a uma Ka-Bar, mas com uma lâmina estilo tento americano com ponta reforçada para ser muito resistente. É ótima para tarefas no geral. Em primeiro lugar temos a Glock FM78, produzida pela Glock. Com a lâmina no estilo clip point, é facilmente uma das mais resistentes e com design simples e funcional, além do diferencial da bainha feita no polímero da Glock, que também é usado para armas de fogo. Seu estilo permite ter muita retenção ao mesmo tempo que é rápido de soltar a faca, se destacando da maioria que tem um saque mais lento e é presa por uma tira de nylon. Isso é uma faca ultrassônica, uma lâmina com a borda vibrada em alta frequência por um motor transdutor que permite cortar alimentos com mais facilidade e também faz com que eles grudem menos na lâmina. Muitas propagandas sobre ela acabam exaltando sua função erroneamente, pois fazem uma comparação com uma faca comum que visivelmente não está tão afiada, e fazem muita pressão de forma a deformar o alimento, assim demonstrando a diferença entre a faca comum e a ultrassônica. Mas é bom ressaltar que facas realmente afiadas também conseguem cortar com uma facilidade extrema, mas sem um custo tão alto. Uma limpeza complexa, onde água e sujeira podem afetar seu funcionamento, dependência de bateria e falta de resistência, que impede seu uso em algo mais duro, como ossos e alimentos congelados. Faca quente funcionaria em um combate real? Todos sabemos que a faca quente é usada para cortar com mais facilidade derretendo os materiais, mas por incrível que pareça, isso teria pouca utilidade em um combate real, e não só porque tira a têmpera da lâmina, e torna ela mais mole ou mais quebradiça. Em um combate de facas, seriam realizados apenas movimentos rápidos e certeiros que evitam ao máximo possível ser atingido por um golpe do oponente. No entanto, podemos reparar que a faca quente não derrete materiais instantaneamente, e é necessário cortar as coisas muito devagar para o calor fazer efeito. Existe o tempo de condução do calor, o que torna ela inviável para o combate, já que basicamente não teria diferença entre uma faca quente e uma faca normal se você cortar tão rápido que não dê tempo para o calor ser conduzido até a pele. Mergulhar a lâmina de uma faca, espada ou flecha em fezes seria funcional para transmitir doenças para o oponente? Essa é com certeza uma situação extremamente nojenta, mas algo assim já aconteceu na história. Durante o século IV a.C., arqueiros citas mergulhavam as pontas de suas flechas em cadáveres em decomposição de humanos e cobras ou em sangue misturado com esterco, e soldados romanos também chegaram a mergulhar suas espadas em excrementos e cadáveres, geralmente infectando as vítimas com tétano. E especialmente com flechas, isso seria muito eficiente, pois a flecha não necessariamente seria letal e o arqueiro não precisa lutar de frente e poderia fugir após o acerto. Apesar de hoje em dia, os hospitais poderem fazer uma vacina contra tétano para salvar a vítima, que só sentiria os efeitos do tétano em no mínimo 3 dias depois do ferimento. Em espadas e facas, isso já se torna mais inviável, pois em um duelo entre uma dessas armas é praticamente garantido que uma dessas pessoas vai desviver, e infectar o oponente com doenças não tem efeito a curto prazo. Qual a diferença de uma lâmina estilo tanto japonesa e tanto americana? Uma tanto japonesa possui um foco muito maior na capacidade de fatiar, pois é basicamente uma mini katana, e por isso possui uma curvatura significativa para deslizar na carne. Enquanto isso, uma tanto americana possui uma ponta triangular que diminui a área de contato de superfície, removendo a curvatura, e torna melhor para perfurar, apesar de ser inferior em cortes do tipo fatiação, que usariam inicialmente a maior área de contato da lâmina, enquanto é infinitamente superior em cortes do tipo snap, que utilizam justamente a transição de fio que funciona como uma ponta secundária.
Se compararmos uma tanto japonesa tradicional com uma faca militar, como a tanto Recon, sem dúvidas eu diria que a segunda é melhor. Karambit não dilacera carne. Existe um mito popular que diz: Karambit não foi feita para cortar, ela é diferente de uma faca, ela dilacera o alvo como uma garra. E isso não passa de uma ignorância absurda em relação ao próprio termo, tudo isso para exaltar a faca. Falar que a Karambit não corta é simplesmente intancável. Dilacerar significa causar uma laceração, que é um corte irregular. Exemplos de cortes irregulares seriam facas de lâmina serrilhada e garras, como a Bagnac. Ela sim se comporta como uma garra, porque não tem fio e corta apenas rasgando a carne. Mas no fim, dilacerar nem é bom, é literalmente um corte mais difícil e que só funciona em animais porque são muito mais fortes que humanos. A verdade é que a Karambit cortar enquanto perfura só traz desvantagens, porque limita o ângulo da estocada, e isso só teria utilidade real se a ideia fosse cortar materiais rígidos como caixa de papelão, e a tanto americana ainda assim seria melhor. Por que tantas pessoas gostam da Karambit mesmo ela sendo uma péssima arma? Além de ser popular em jogos, designs agressivos costumam chamar a atenção, como por exemplo facas com serras como a do Rambo ou facas zumbis, que possuem múltiplas pontas, serras ou furos, basicamente várias edições que mais atrapalham do que qualquer coisa. Outro fator também é a ideia de focar totalmente em uma função para tentar ser o melhor nisso, nesse caso com a função sendo dilacerar a carne, mesmo jogando no lixo metade da função de uma faca que é estocar, sendo que qualquer faca corta a carne com facilidade e isso é desnecessário. Um último fator é que por algum motivo as pessoas adoram adaptar ferramentas agrícolas para armas como se fossem realmente boas, como por exemplo kunais e foices. A Karambit originalmente é uma ferramenta agrícola e todas essas já foram usadas por camponeses como arma improvisadas, porque era o que tinham no momento, ou seja, pela falta de algo melhor. Mas infelizmente isso influenciou muitos a acreditarem que todas essas são ótimas armas. Quão boa é a adaga do Two Times de Forsaken? Essa é uma adaga com a lâmina bifurcada formando duas lâminas separadas. Por ter o formato de uma adaga, o propósito primário teoricamente seria a perfuração, porém duas lâminas acabam apenas diminuindo a pressão ao dividir a energia ao invés de concentrar em um ponto só, além de gerar mais atrito, o que também vai diminuir o poder de perfuração, sem falar da perca de resistência estrutural e rigidez que geralmente é aumentada através do espinho da lâmina. Muitos acreditam que a faca de CO2 é boa contra tubarões, mas isso não passa de um mito. O problema é que, através de cálculos, podemos descobrir que a pele de tubarões é milhares de vezes mais resistente à tração do que gel balístico, e como essa faca é espessa para abrigar o tubo onde passa o CO2, até mesmo perfurar gel balístico com ela já é difícil, sem falar que você não teria onde se apoiar no oceano. Contra tubarões, a melhor arma sem dúvidas é o arpão portátil, capaz de assustá-los por sua velocidade, e é por isso que usar um facão enferrujado para passar tétano pro oponente realmente é uma boa opção? Primeiro temos que destacar as desvantagens de ter uma lâmina oxidada, que seria a falta de corte, pois a lâmina fica menos afiada, e a fragilidade, pois a oxidação compromete a resistência original de um facão. Nem todo facão enferrujado pode causar tétano, pois ele vem da bactéria e não da oxidação, mas o fato é que ele só começaria a afetar geralmente entre 7 a 10 dias depois da infecção do ferimento. O que significa que é um ataque a longo prazo, e considerando que você esteja em um combate, isso seria inútil, porque de um lado você poderia ter um facão muito afiado, que todos os golpes seriam instantaneamente letais, e faz muito mais estrago, enquanto do outro, você tem um que só vai fazer efeito depois da luta. A faca do colar do Mihawk de One Piece seria boa na vida real como uma faca de defesa pessoal? Bom, primeiramente podemos falar da forma de portar. Excluindo o fato de ter que carregar um colar de cruz gigante, é uma boa forma de ocultar a lâmina. Porém, como vemos na vida real, existem diversas tentativas de disfarçar facas que acabam falhando e criando algo que peca em vários aspectos. Nesse caso, o primeiro problema seria a necessidade de tirar o colar e a bainha para ter acesso à faca, o que seria um saque muito lento. Facas de pescoço no geral já são mais complicadas nessa questão, porque o acesso é mais rápido no bolso ou cintura do que no pescoço, mas aqui isso se torna pior. Na questão de design, a guarda exagerada acaba tornando a faca desequilibrada e o cabo é quadrado, o que torna muito desconfortável de segurar, além de ser totalmente liso sem ranhuras ou espaço para os dedos, o que faz com que seja escorregadio em situações onde a mão estiver com suor ou sangue. E por isso eu diria que essa faca não é boa, a menos que você seja o Mihawk. As adagas do Sung Jin-woo seriam boas na realidade? Na verdade, eu não sei exatamente por que chamam de adagas essas e a maioria das facas de personagens que usam facas duplas, sendo que adagas seriam facas simétricas de 2 gumes, mas tudo bem.
De qualquer jeito, existe um padrão que podemos separar. Facas ou espadas fictícias que tentam passar uma ideia mais agressiva e descolada costumam ter certas características que inclusive atualmente são de facas zumbis, como múltiplas pontas, serras ou furos, e na realidade isso não traz nenhum benefício real em combate, apenas acaba atrapalhando o corte. Porém, é um fato que esse estilo de design é muito famoso e usado e com certeza não vai deixar de ser. Apesar disso, outro problema também seria o cabo cilíndrico, que pode acabar deslizando na mão e desalinhando o fio durante os cortes, mas tirando esses fatores, bom, é uma faca, então não deixa de ser letal. Esses são os dois melhores canivetes custo-benefício da atualidade. Em segundo lugar, temos o Tower M16C ou D, que são basicamente um modelo tanto americano, sem e com fio falso respectivamente, sendo que eles são uma réplica do CRKT M21. Esse canivete usa o aço 440C, ou no caso a variante chinesa dele que é basicamente a mesma coisa, e têmpera para aumentar a dureza, que de acordo com o vendedor chega em 58 a 60 HRC, o que significa basicamente que é um aço de dureza muito alta e com muita retenção de fio, mas mais demorado para afiar. Esse canivete ainda tem um sistema de abertura Wave que sai aberto do bolso, trava dupla para aumentar a segurança e o sistema de abertura por rolamento, que é simplesmente o melhor de todos porque é mais seguro e resistente do que por mola, mas muito mais rápido que o manual. Em primeiro lugar temos o canivete Shirogorov, réplica do Shirogorov russo, que pra mim é o melhor custo-benefício da atualidade e que sumiu de todas as lojas por um tempo, mas acabou voltando à venda recentemente, com a lâmina em drop de aço 2D autêntico, que é extremamente raro de se encontrar por um preço tão baixo. Com dureza de 60 HRC, usa talas de G10 e tem uma construção extremamente bem feita e com vantagem de ser mais leve que o anterior. Os links vão estar no último post da comunidade do canal. A kunai é uma ferramenta frequentemente retratada como uma arma ninja dentro da ficção, que seria usada tanto como faca de combate quanto de arremesso, mas na verdade isso é pura ficção e a kunai nunca foi uma arma. Infelizmente para os fãs dos ninjas, a kunai não tem nada a ver com o que é mostrado nos animes, e nunca foi usada por ninjas. Ela era uma ferramenta de jardinagem usada por camponeses para tarefas como cavar e cortar argila, sendo que fazer isso com uma faca desgastaria rapidamente o fio, pois a terra é muito abrasiva, o que significa que ela não tinha fio de corte porque seria inútil nessas tarefas. O formato original da lâmina da kunai é o de uma folha, e aquele anel representado na ficção que supostamente seria para o dedo, na verdade é apenas um furo para enrolar uma corda. Kunais de verdade seriam péssimas armas, ao menos da forma como retratam na ficção, pois na realidade, uma forma de utilizar seria amarrar a um cabo e tornar uma lança, uma das funções desse furo. Qual seria o tamanho ideal para uma faca de combate? Isso depende muito, mas pensando exclusivamente no combate em lugares abertos, obviamente que quanto maior melhor, a menos que ela tenha desvantagens específicas, como por exemplo a foice que é maior do que facas, porém o ângulo de ataque necessita de uma aproximação muito grande para poder cortar. Nesse ponto, temos o Messer, que o próprio nome significa faca e ele foi desenvolvido para tecnicamente se encaixar como uma faca pelas leis da Alemanha da época. Existem versões gigantes dele, mas atualmente isso se encaixaria mais como uma espada. Em locais fechados, a situação muda e facas menores se tornam mais vantajosas, pois não há espaço para utilizar 100% das maiores, e por isso facas militares que têm em torno de 30 cm são ideais, enquanto facas de porte para defesa pessoal são mais uma escolha pessoal, pois precisa pensar na portabilidade e ocultação ao mesmo tempo que na funcionalidade, e o ideal seria um comprimento total entre 15 a 25 cm. Vale tudo isso não. Canivete Butterfly, ou também chamado de Buddy Song, realmente seria bom para defesa pessoal? É possível fazer um saque relativamente rápido com ele, ainda não tão rápido quanto canivetes automáticos, assistidos ou com abertura Wave. E além da questão da abertura ser manual, uma grande diferença seria a falta de um clipe para manter o canivete fixado no bolso ou na cintura. Depois disso, ainda teria os maiores problemas que realmente tornam o balisong uma péssima opção de arma, que são o cabo liso que pode deslizar da mão na hora da estocada, pois é apenas de aço e não tem guarda, e a fragilidade da junção da lâmina ao cabo, que é feita apenas com 2 parafusos ou pinos pequenos. Por ser uma faca, é óbvio que é letal, mas é uma faca cheia de desvantagens e nenhuma vantagem, pois seu propósito era ser ocultável quando ainda não existiam canivetes de abertura rápida como existem hoje em dia. Jamais compre uma faca cartão se o propósito for defesa pessoal. Essa pode sim ser uma ótima opção para funções alternativas e utilitárias, sendo de fácil porte dentro da carteira, porém muitos divulgam com o propósito de ser uma lâmina para se defender caso necessário, e a realidade é que isso é completamente impraticável.
Em uma situação de agressão, você precisaria pegar a carteira, tirar o cartão e montar a faca, o que apenas daria tempo para o agressor ver que você vai se armar e te atacar nesse tempo. A faca pode parecer atrativa simplesmente pela ocultabilidade ao poder transportar dentro da carteira sem perigos de abordagem, etc., mas na prática uma simples caneta seria útil em uma quantidade muito maior de situações, pois ao menos é de fácil acesso e pode sim parecer letal desde que seja aplicada nos pontos certos do corpo. Qual seria melhor como faca de combate, Jagger Commando ou M48 Tsunami Dagger? Primeiramente, falando sobre o corte, a M48 tem uma superfície linear de corte extremamente pequena próxima à ponta, mas a Jagger Commando não tem nenhuma porque é totalmente torcida, então esse ponto vai para a M48. Na questão de estocada, a Jagger Commando tem 3 gumes ao invés de 2, o que se traduz em mais área de superfície. Somando isso com a torção na lâmina inteira, é outro ponto para a M48 que ao menos só tem uma torção. Na questão de saque, a bainha da Jagger Commando é muito mais lenta porque é de rosquear, então sacar essa faca no combate é impossível, enquanto a M48 é presa por botão. Então, mais um ponto para a M48 Tsunami Dagger. Por último, na questão de qualidade e custo-benefício, a M48 é Full Tang, portanto mais resistente, porém o aço é um dos piores possíveis apesar da faca ser mais de R$600, enquanto a Jagger Commando não é Full Tang, mas usa um aço decente, apesar de custar mais de R$6.000. A faca Imbel AMZ, desenvolvida para o exército brasileiro na Amazônia, realmente é tão boa? Existem diversos testes que demonstram como ela é absurdamente resistente, aguentando todo tipo de torção e até atropelamento, mas é claro que não tem como ser bom em tudo, e para chegar nesse nível de resistência ela sacrifica a retenção de fio, pois usa aço carbono 1070 com 50 HRC, o que dá benefícios de ser extremamente resistente a torque, muito rápido de afiar, mas em contraponto perde o fio muito rápido. Por conta disso, o que eu posso dizer é que como ferramenta multifunções ela é simplesmente perfeita, podendo funcionar como martelo, faca, facão, machado, pá e até mesmo ser usada para fazer alavancagem. Como o exército não pode levar múltiplas ferramentas, ela é perfeita para a função a que se propõe, mas para ser usada exclusivamente como uma faca, ela já não precisaria dessa resistência à alavancagem e seria mais vantajoso melhorar a retenção de fio, enquanto como faca de combate ela já se torna excessivamente pesada, espessa e desequilibrada. Analisando facas de jogos. Primeiro temos o facão de Far Cry 6, e considerando que as facas e facões são usados como arma furtiva com foco em estocadas no jogo, eu queria muito que alguém me respondesse como que o personagem vai perfurar alguém com essa ponta praticamente reta, porque seria quase impossível. Sem falar que esse gancho no dorso, semelhante ao de um podão de cana, é puramente utilitário, mas se perfurar alguém com isso ele vai enganchar e o facão vai ficar preso. Esse facão até poderia ser decente em combate usando apenas cortes, mas no uso do jogo é difícil imaginar uma arma pior. Depois temos a faca do Krauser de Resident Evil 4. Essa é uma das mais interessantes que eu já vi nos jogos, pois o design é realmente funcional para combate e ótimo para estocadas por conta do fio falso no dorso. A construção é full tang, o que torna mais resistente, e o cabo não parece ter uma empunhadura tão confortável por conta da espiga na parte de trás, mas ao menos é totalmente seguro por conta da guarda, então é uma boa faca. Facas que eu acho bonita, mas são péssimas em suas funções. Primeiro temos a faca do Rambo 1, é ruim principalmente pela serra dupla do dorso, que é tão espessa que não corta nada e só torna extremamente difícil retirar a faca depois de perfurar alguém, além da construção parte ao tang extremamente frágil e de equilíbrio ruim. Não é uma boa faca para combate ou sobrevivência, mas é marcante por conta do filme. Logo depois temos a M48 Tsunami Dagger. A torção basicamente piora tanto a perfuração quanto o corte dessa faca, além desses recortes na lâmina, mas eu particularmente acho bonito o estilo. Por último, a faca zumbi Z Hunter ZB020. É um facão supostamente feito para um apocalipse zumbi, mas tem as serras e múltiplas pontas que tornam mais difícil cortar e perfurar sem travar, o cabo de paracorde que fica escapando do cabo e os recortes que fragilizam a lâmina. Mas eu não posso negar que gosto da temática. É como dito nesse artigo, canivetes não são ideais para combate, e até mesmo o ACO da Cold Steel e artista marcial apontou que até carrega um, mas não é o ideal para combate. Para esclarecer, um canivete é infinitamente melhor do que nada, e dá para se entender que muitos carregam porque eles são mais aceitos socialmente e mais fáceis de justificar. Porém o fato é que, em comparação com uma faca de lâmina fixa, eles são sim inferiores para a defesa pessoal. O saque de um canivete se torna mais lento por precisar tirar do bolso e abrir. Até mesmo canivetes Wave precisam seguir um caminho específico para engancharem no bolso e abrirem, forçando a fazer um movimento mais amplo com o braço para trás.
Mecanismos de abertura e trava, mesmo os mais seguros e de alta qualidade, ainda dão uma chance de falhar que poderia ser evitada. Eu não quero necessariamente falar para vocês não carregarem um canivete e que não serve para nada, até porque ele funciona muito melhor do que a maioria das opções de defesa pessoal, mas o fato é que lâminas fixas são superiores e preferíveis se possível. Analisando facas de jogos. No Far Cry 3, a função das facas é primariamente assassinato furtivo, com foco em estocadas que são mais importantes do que cortes para essa função. Por conta disso, o facão já é uma péssima opção. A ponta é praticamente arredondada e o foco absoluto seriam cortes. Tem também a serra no dorso que cria mais resistência para perfurar e retirar a faca. E por fim, o tamanho que claramente não é ideal para algo furtivo. Logo depois temos a Tanto japonesa. É uma ótima faca para essa função, tendo uma capacidade de perfuração que não é a melhor de todas, mas funciona perfeitamente e é mais ocultável. É uma boa faca de combate. Seguindo temos a faca tribal, que é a pior para esse propósito. Esse design seria puramente para uma faca utilitária, pois corta bem, mas não tem guarda, a ponta é curvada para trás e tem uma segunda ponta no dorso que também aumentaria a resistência para entrar e sair. Qual seria a faca mais letal de todas? Esqueça Jagger de comando, Karambit, faca de CO2. A verdadeira faca mais letal é muito mais simples do que tudo isso. Na verdade, não existe um modelo específico que se destaca por uma letalidade muito superior às outras, mas existem os melhores estilos de design que de fato otimizam certos pontos das facas e tornam elas mais letais, sendo principalmente dois pontos, cortes e estocadas. No aspecto de estocadas, adagas são o destaque. A ponta centralizada com dois gumes permite perfurar mais eficientemente com menos desvios, dessa forma entrando mais profundamente no corpo, e a lâmina estreita facilita para passar pelos ossos e chegar em órgãos vitais como coração e artérias. Alguns modelos de adagas militares que podemos destacar aqui são a Applegate Fairbairn e Gerber Mark II. Na questão de corte, o maior destaque sem dúvidas é o Kukri, pois concentra mais peso na ponta e aumenta o momento de inércia, permitindo ataques mais fortes com menos gasto de energia e velocidade, podendo até mesmo decapitar e decepar membros. Aqui no canal já falamos desses Brass Knuckle Stun, ou seja, soco inglês de choque, mas agora temos a nova aberração das armas de defesa pessoal, a Knife Stun Gun. Os próprios movimentos de esfaquear e estocar com a voltagem da arma de choque são ineficazes e só servem para aumentar a adrenalina do agressor e tornar ele mais agressivo. Agora, indo para o problema real do design da faca, ao invés do design de uma arma de choque, isso acabaria causando um efeito negativo. Se o agressor estiver armado, seja com uma arma de fogo, uma faca, chave de fenda ou o que for, ele vai levar mais a sério perceber que você tem uma arma letal e vai atacar com tudo. Da mesma forma que os espectadores podem te enxergar como agressor por ter uma arma letal. Essas são desvantagens naturais de uma faca, porém a questão é que você fica com todas as desvantagens e perde todas as vantagens, porque simplesmente não tem uma faca, e a menos que seu agressor esteja desarmado e saia correndo, ele certamente vai atacar com muito mais desespero e agressividade como se estivesse te superestimando por uma arma que você não tem e não pode aplicar. Qual seria a melhor faca para se defender de um urso? Essa é uma situação extrema e que com certeza não te deixaria sair sem ferimentos muito sérios, mas ao mesmo tempo é sim possível e eu já trouxe um vídeo aqui no canal com diversos casos de sobreviventes que finalizaram ou espantaram ursos esfaqueando eles. O que pode surgir na mente da maioria seria a Wasp, faca de CO2, pois o disparo de CO2 dentro do urso causaria altos danos, porém o fato é que a Wasp acaba sendo espessa demais para abrigar a via de CO2, e por isso podemos observar que sua capacidade de perfuração é muito inferior a uma faca comum em testes em gel balístico, sendo que a pele de ursos é consideravelmente mais espessa que a humana e tem uma rede densa de fibras de colágeno, além das camadas de gordura. Portanto, penetrar até a cavidade interna com uma faca de CO2 seria mais trabalhoso e você poderia acabar erroneamente disparando CO2 ainda na camada de gordura ou antes dela, tornando-o ineficiente. Com isso dito, facões e armas focadas em cortes também não são eficientes porque é inevitável ser derrubado ou agarrado de forma que estocadas sejam muito mais necessárias do que cortes, e o ideal seria uma adaga ou faca otimizada para perfuração entre 28 a 35 centímetros, permitindo assim desferir múltiplos golpes a queima-roupa até levar o urso ao falecimento, e um exemplo disso seria a própria Kabar, a faca de combate mais famosa do mundo e que o próprio nome se originou porque um usuário conseguiu realmente se defender de um urso com ela. Knife. Essa é uma capa de celular designada principalmente para iPhone 12, embutida com uma pequena faca monobloco de apenas 2 gramas que pode ser usada como utilitária, mas ela seria útil para qual tipo de função?
O fato é que ter uma lâmina consigo sempre é útil, e sempre pode ser necessária em uma emergência, para cortar um cinto, cortar uma roupa para fazer um torniquete e parar um sangramento, ou mesmo para cortar comidas e frutas, embalagens, caixas e cartas. E o fato dessa ferramenta ser extremamente leve, funcional e portátil é bem interessante, pois sempre estaria com a pessoa. Apesar disso, para a defesa pessoal, a história muda completamente. A ideia de sacar o celular para depois sacar a faca e ainda necessitando das duas mãos é completamente inviável em uma situação real. Eu já vi canais recomendando essa faca para combate e apesar da faca em si não ser uma opção tão ruim apesar de seu tamanho, a forma de uso é impraticável. 3 facas com mecanismos de disparo. Primeiro, a Wasp, que pode disparar CO2 dentro do alvo ao pressionar um botão. Logo em seguida, a faca balística, que possui um mecanismo de mola para disparar a própria lâmina a até 5 metros. E por último, a NRS-2, uma faca híbrida com pistola de tiro único com alcance efetivo de 25 metros. Qual seria melhor em combate? Todas elas têm um problema de balanceamento e resistência por conta de seus mecanismos, mas primeiro já podemos retirar a faca balística, que é a pior daqui de longe. Apesar de ter vantagem de distância em relação ao Wasp, o mecanismo faz literalmente perder a própria faca, então não tem utilidade prática. Depois vem a Wasp, que tem seu mecanismo nada aplicável em combate, porque com a técnica certa você não precisa apertar um botão após estocar. A estocada já é letal e isso não passa de um atraso, além de afetar diretamente a penetração da lâmina, tornando ela mais grossa por conta da via que passa o CO2. A NRS-2 não afeta de maneira alguma a própria lâmina, mantendo todo o mecanismo no cabo e tendo uma faca quase funcional mesmo após o tiro único da pistola. Tem vantagem de distância sobre a Wasp e pode até funcionar como efeito surpresa. Muitos dizem que a Jagger de comando é muito perigosa porque no lugar de um corte, ela causa 3 cortes, e seria muito mais difícil curar um ferimento causado por ela, só que literalmente ela é muito pior do que uma faca comum em combate. Podemos começar com o fato de que uma faca comum tem uma estocada superior, pois possui menos área de superfície, e após entrar no corpo, basta girá-la e criar um ferimento ainda pior do que faria com essa farsa. Sem falar que por conta do design seria impraticável atravessar a caixa torácica para chegar no coração, diferente de uma lâmina comum utilizada horizontalmente. Ela é ridícula como faca de assassinato furtivo porque precisa rosquear para retirar a lâmina da bainha, o saque mais lento e barulhento possível. A capacidade de corte dela também é horrível e o formato espiral não tem utilidade alguma, além de fazer ser necessário mais pressão para perfurar. Essa é facilmente a pior faca de combate já criada na história da humanidade e literalmente a pior de todas, muito pior do que uma chave de fenda ou faca de cozinha, por exemplo. Glock, uma fabricante de pistolas extremamente famosa, mas por incrível que pareça, eles não se limitam a isso, como também criaram facas táticas. Essa é a Glock FM-78, uma faca militar desenvolvida pela Glock em cooperação com as Forças Especiais de Jagger de Comando, usada pelo exército austríaco e que também já foi adotada por diversas forças armadas pelo mundo. Existem muitos fatores que tornam essa uma excelente faca de combate e utilitária. Mas basicamente, esse design é excelente porque a lâmina é estreita e com um fio falso para permitir boas estocadas, mas ainda é espessa para evitar de quebrar como acontecia com a Fairbairn Sykes. O cabo é super anatômico e possui uma guarda transversal que ajuda no posicionamento do polegar e também serve para abrir garrafas. A espiga da faca é robusta e cobre uma grande parte do cabo. E como vemos em diversos testes, como o do Joy X, essa faca é extremamente resistente para abusos pesados e sua lâmina tem uma tenacidade muito grande para evitar de quebrar. A faca Fairbairn Sykes é muito icônica, sendo a faca de combate do exército britânico durante a Segunda Guerra Mundial, mas como tudo na vida, ela não é perfeita e tem certos problemas que Rex Applegate, um aprendiz de William Fairbairn, eventualmente apontou e corrigiu lançando uma versão melhorada. Como descrito no jornal Guns Review em 1981, desvantagens da Fairbairn Sykes incluíam ela ser projetada para estocadas e ter um corte menos eficaz, a falta de resistência que fazia com que a ponta ocasionalmente quebrasse e o cabo redondo, que dificultava de empunhar da forma correta apenas sentindo ela, além de poder girar na mão. E essas críticas também foram levantadas pelo próprio Rex Applegate. Para corrigir isso, Fairbairn trabalhou em conjunto com Applegate, lançando a faca Applegate Fairbairn, um punhal mais robusto e largo para melhorar a resistência e capacidade de corte, com pesos ajustáveis para mover o centro de equilíbrio para o cabo. Também tem uma espiga mais robusta para melhorar a resistência estrutural e a guarda transversal que ajuda no posicionamento do polegar também pode aparar golpes de outras lâminas que venham em sua direção. A proposta de uma faca que finaliza qualquer oponente com um ataque pode parecer muito boa à primeira vista, mas todas as facas que tentaram aplicar esse conceito falharam miseravelmente. Um exemplo seria a faca de CO2, que apesar de não ser inicialmente projetada para isso, muitos começaram a tratar como a faca mais letal do mundo em combate, mas a aplicação é péssima na prática.
pois você precisa fazer um movimento de perfurar e apertar o botão para liberar o CO2, o que seria lento o suficiente para um adversário com uma faca cortar antes, além do peso extra dado pelo mecanismo e o fato de funcionar uma única vez, o que significa que se errar, já era, e ainda perfuração ruim por conta da espessura excessiva gerada pela necessidade de abrigar um canal com vias aéreas. Na realidade, uma faca comum já consegue finalizar com um ataque, como por exemplo, estocar o pescoço na direção da jugular e retirar a faca cortando, são técnicas que são difíceis de serem aplicadas em meio a um combate, porém ainda são mais rápidas do que mecanismos desnecessários que se propõem a aumentar a letalidade. Jamais compre essa faca antes de ver esse vídeo. Muitos gostam e compram como instrumento de defesa pessoal, e isso é um erro. Essa faca não foi projetada para defesa e sim como arma secundária para especificamente militares ou pessoas que portam armas de fogo, e em momentos onde alguém agarraria sua mão principal para impedir de sacar ou atirar. Justamente por isso, a SOCP é portada na mão oposta e permite sacar, segurar e mirar com uma arma enquanto mantém ela sendo segurada pelo anel. Ela seria uma péssima opção como arma primária por diversos motivos, como a empunhadura que é exclusivamente para segurar em pacal, ou também chamada de empunhadura invertida, e que só funciona a extrema curta distância, principalmente em situações de agarramento, enquanto o saque-saque ou empunhadura normal simplesmente permite um controle de distância muito maior, sem falar da efetividade dos cortes e estocadas. Basicamente, tem uma SOCP apenas se for combinar com uma arma de fogo, mas como ferramenta primária ou faca de combate, ela simplesmente não funciona. A Karambit não é uma boa representação de uma garra de tigre, e sem dúvidas a melhor seria a Bagnak. Isso ocorre porque a Bagnak é literalmente uma garra que funciona não apenas fazendo cortes limpos como a Karambit, e sim dilacerando a carne da mesma forma que os felinos. O próprio design e modo de uso faz muito mais sentido, e apesar de não ser uma arma tão viável em um combate de frente devido à falta de alcance e limitação dos ângulos de ataque, é uma arma excepcional para um efeito surpresa, pois pode ficar oculta na mão até o último instante para revelar apenas no momento do ataque, de forma semelhante a um animal caçando. Quase ninguém fala dessa arma, mas era extremamente mortal. O púgio era uma adaga romana de 2 gumes e lâmina larga triangular, usada como arma secundária pelos legionários. O design era projetado principalmente para estocadas, com sua lâmina aumentando em muito a chance de atingir artérias. Ele refletia a preferência dos romanos por golpes perfurantes em combate. O púgio tinha entre 15 a 28 cm de lâmina e 10 a 13 cm de cabo, pesando em média 450 a 700 gramas. Além de seu uso militar, também era empregado para assassinato devido à sua facilidade de ocultação e letalidade. Porque essa adaga medieval tem o formato de um órgão genital masculino, essa é a adaga Balok, e seu próprio nome é derivado de Bolox, que significa testículos, e é típica da Escandinávia, Inglaterra, Escócia, País de Gales e Flandres, com uso desde o século XIII ao século XVIII. Possui esse formato intencionalmente como representação da masculinidade e virilidade dos guerreiros, além de ser um símbolo de status e poder sexual, sendo usada tanto para defesa pessoal quanto como uma arma reserva no campo de batalha, uma opção secundária às lanças e espadas.